pessoal, bem-vindos novamente ao laboratório do curso técnico em Química. Estamos aqui no auditório com a bancada preparada para a nossa aula prática de manometria. Manômetros são instrumentos muito utilizados na indústria para medição de pressão ou de variação de pressão. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender o princípio de funcionamento de um manômetro. Esse manômetro que nós vamos construir vai ser usado como um instrumento de medição para determinação da massa específica de um fluido desconhecido. Para isso, nós vamos utilizar duas pipetas idênticas de 25 ml que vão estar unidas por uma mangueira. Esse será o nosso manômetro. Na folha do roteiro da aula prática, vocês têm um manômetro representado e é exatamente assim que vai ficar o nosso manômetro aqui. Depois, nós vamos conectar este manômetro a um sensor de pressão. Tudo bastante rudimentar, mas que vocês vão perceber vai ser bastante eficiente. No final, nós vamos medir a massa específica de um fluido desconhecido, utilizando o nosso aparato montado com um manômetro do tipo U. Para a aula de hoje, nós vamos montar este aparato. Como eu falei antes, nós vamos utilizar duas pipetas idênticas para montar o nosso manômetro, que vai estar conectado com uma mangueira de silicone. Eu deixei o fluido um pouquinho azulado para facilitar a visualização, mas o que nós temos ali dentro é água pura. Nós vamos precisar também de um becker de 5 litros, contendo água também. Eu mudei a cor da água, mas continua sendo água. E nós vamos ter um sensor de pressão. O nosso sensor de pressão é formado por um funil, não muito pequeno, mas também não muito largo a boca, onde nós acoplamos um balão cortado, nem muito em cima, nem muito embaixo do balão, um pouco antes de afunilar o balão, e encaixado perfeitamente no funil, sem deixar sobra nenhuma de balão aqui, totalmente esticado. Vamos precisar também de um outro pedaço de mangueira de silicone para fazer a conexão do nosso aparato de medição com o nosso manômetro do tubo em U. Um detalhe importante a se notar é que o nível de líquido das duas pipetas tem que estar marcando o mesmo valor. No caso apresentado aqui, nós temos as duas pipetas na mesma altura, de tal forma que o líquido azul ali, que é a água, está marcando o mesmo volume nas duas pipetas. Isso é importante porque nós vamos precisar utilizar as graduações da pipeta para a marcação da diferença de pressão. O próximo passo é acoplar a ponta da mangueira a um dos lados do tubo em U e a outra ponta da mangueira no nosso sensor de pressão, conforme a figura. Observe o que acontece com o manômetro quando eu aperto o sensor de medição de pressão. Quanto mais eu apertar, mais um dos lados do manômetro desce e o outro, consequentemente, sobe. Se eu soltar a pressão, os dois lados do manômetro voltarão ao nível normal. Nós temos agora o nosso manômetro em U, conectado por uma mangueira de silicone até o nosso sensor. O sensor vai ter a habilidade de determinar qual é a pressão em cada uma das profundidades que nós vamos anotar aqui do nosso becker, contendo água também. Então, eu vou fazer algumas marcações no becker e vou descer o sensor sempre até estas marcações. Com isso, nós vamos ter sempre o sensor em uma determinada profundidade. E ele vai estar medindo justamente a pressão naquela determinada profundidade. Nós sabemos que pressão é igual a massa específica vezes gravidade vezes a altura ou vezes a profundidade na qual o sensor está colocado. Essa pressão que o sensor vai sentir será transmitida até o manômetro em U e será registrada por esse manômetro em U. Também com uma diferença de profundidade, a profundidade em que vai estar um fluido, ou a profundidade que vai estar o limite
de uma das hastes em relação à profundidade que vai estar o limite do líquido na outra haste. A variação entre essas duas hastes do tubo em U é que vai me permitir determinar qual é a variação de pressão entre um ponto e outro. Nós sabemos que um dos pontos, que está livre para a atmosfera, está a pressão de 1 atm. Assim como a água, aqui no limite, aqui na parte de cima, também está a 1 atm. À medida que o sensor for descendo, a pressão que ele vai registrar é a de 1 atm, mais a pressão da profundidade. Só que no manômetro em U, o que vai ficar registrado é apenas a pressão relativa à profundidade que o sensor vai estar. Por que isso? Porque do outro lado do manômetro, nós temos uma parte aberta para a atmosfera. Então, estamos descontando já a pressão atmosférica. Vejam que agora eu afundei o sensor um pouco no líquido amarelo, que é água. Esse sensor está sentindo, na verdade, agora, a pressão relativa à massa específica da água, vezes a gravidade, vezes essa profundidade aonde ele está. Vocês são capazes de determinar agora qual é a pressão que esse sensor deveria estar sentindo. Vocês conseguem olhar ali na fita métrica qual é o limite da água e conseguem também observar qual é a profundidade aonde o sensor está. Com esta profundidade, aplicando na equação de Stevin, vocês conseguem determinar qual é a pressão relativa que o sensor está sentindo agora. Nós vamos chamar isso de pressão do Becker. Como ele está conectado ao manômetro e está fazendo pressão no sensor, o manômetro está agora registrando também uma variação de pressão. Veja que o líquido está deslocado no sentido da outra haste. A pressão está sendo aplicada na haste da direita e o líquido se deslocou para a haste da esquerda. Utilizando as marcações de volume da pipeta, vocês podem determinar qual é a variação de altura ou a variação de profundidade entre uma haste e a outra, o que nós chamamos de ΔH do manômetro. Nós queremos apenas a pressão relativa. Não vamos pensar em 1 atm. Vamos fazer de conta que tudo aqui não tem pressão ao redor. Então, essa profundidade que o sensor desceu no líquido vai gerar uma pressão neste sensor. E esta pressão vai ser transmitida para o manômetro. A pressão que o manômetro vai registrar também é a massa específica do fluido manométrico vezes a gravidade, vezes esse delta de altura, que é a diferença entre essa altura e essa altura do líquido. Esta pressão nós vamos chamar de pressão do manômetro. Abaixamos um pouco mais agora o nosso sensor no becker contendo água. E podemos observar que houve uma maior variação de altura entre os dois meniscos do manômetro em U. Novamente, afundamos mais um pouco o sensor na água. Num líquido com massa específica conhecida. E observamos que a variação no manômetro aumentou novamente. Estamos agora em mais um ponto de marcação. Afundamos um pouco mais o nosso sensor. E podemos novamente registrar a variação da pressão no manômetro. E chegamos à nossa última marcação para a curva de calibração do nosso equipamento. Estamos na máxima profundidade que o equipamento permite. E podemos registrar, então, a variação da pressão que o manômetro indica.
Vamos, então, sintetizar tudo o que nós fizemos até agora. O que nós fizemos foi uma curva de calibração, utilizando 2 fluidos conhecidos e o nosso aparato experimental. Nós medimos 5 pontos da nossa curva de calibração. Nós podemos, então, com esses 5 pontos agora, calcular qual a pressão em cada um dos pontos. Vamos lembrar, a pressão do becker, ela vai ser igual à massa específica do líquido que está no becker, vezes a gravidade, vezes essa altura B, que é justamente a profundidade do becker. Bom, o líquido que estava no becker até agora era um líquido conhecido, água, cuja massa específica é 1.000 quilos por metro cúbico no sistema internacional. A gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E nós medimos 5 diferentes profundidades no becker. Cada uma daquelas profundidades, quando substituídas juntamente com estes valores na equação de cima, vai permitir que calculemos 5 pressões diferentes no becker. E isso acontece porque nós tivemos 5 profundidades diferentes do nosso sensor. Já no manômetro, a pressão do manômetro é igual à massa específica do fluido manométrico, que também é água, a gravidade, vezes ΔH do manômetro. Por que delta? Porque o manômetro em U é chamado manômetro diferencial. Ele sempre mede uma diferença de pressão entre os 2 pontos do manômetro. Um lado a gente sabe que era uma atmosfera, que era o mesmo que estava também presente sobre a água do becker. Então, nós não vamos considerar a pressão atmosférica. Vamos apenas considerar a pressão relativa. Então, o que nos interessa é apenas a variação de altura entre um lado do manômetro e o outro lado. Nós também medimos 5 pontos. Exatamente quando nós tínhamos a altura 1 no becker, nós tínhamos o ΔH1 no manômetro. Certo? E com este ΔH1 que temos no manômetro, substituindo pela gravidade, pela massa específica da água, que é o fluido do manômetro também, podemos calcular pressão do manômetro no ponto 1, pressão do manômetro no ponto 2, pressão do manômetro no ponto 3, até pressão do manômetro no ponto 5. Mas para que serve isso? Como eu disse, é uma curva de calibração, certo? Onde nós temos 5 valores de pressão no becker e 5 valores de pressão no manômetro. E elas são correspondentes. Uma acontecia quando a outra acontecia. O sensor sentia a pressão no becker e transmitia essa pressão para o manômetro. Assim que funciona o nosso instrumento. Então, agora, com os valores das pressões no manômetro de 1 a 5... e as pressões do becker de 1 a 5, nós vamos plotar o gráfico deste nosso sistema, colocando as pressões do manômetro no eixo X e as pressões do becker no eixo Y. Vamos encontrar os pontos e a gente pode perceber que esses pontos, eles têm uma forma muito parecida com uma reta. Nós vamos, então, determinar a melhor reta possível que passe por esses pontos com o maior fator de correlação possível. A determinação dessa reta pode ser feita tanto usando a calculadora ou então algum programa de cálculo, como, por exemplo, o Excel. O ideal é que vocês peçam que a curva intercepte o ponto 00. Por quê? A gente sabe que se o sensor estiver acima do nível da água, ele não vai estar em profundidade nenhuma, então ele não deveria causar nenhum tipo de variação de altura lá no manômetro, certo? Bom, como a nossa curva é uma reta, na verdade, nós sabemos que y é igual a ax mais b. Essa é a equação da reta. Se a reta interceptar o ponto 00, que é o ideal, nós não teremos b. Então, a nossa reta será apenas y igual a vezes x. Esse a vai ser determinado pelo programa, ou Excel, ou então a calculadora, certo? Quem é o nosso y na reta? Justamente os valores da pressão do becker. Então, pressão do becker
vai ser igual àquele coeficiente angular, que é o A da reta que vocês vão determinar no programa, vezes quem for o X. E o nosso X aqui é a pressão do manômetro. Bom, com isso, nós temos a nossa equação de calibração do nosso equipamento. Esse equipamento, então, ele permite que a gente, através da determinação que o manômetro nos der, multiplicar esta pressão que o manômetro está dando pelo coeficiente angular da nossa reta e determinar a pressão existente no becker, independente de qual seja o fluido que vai estar lá. Nós podemos determinar, usando o manômetro, qual é a pressão que o sensor está sentindo lá no becker. E é isso que nós vamos fazer agora, com esta equação. E mantendo o fluido conhecido, que é a água, no manômetro, nós vamos alterar o fluido que está no becker. Vamos utilizar um fluido desconhecido. E vamos utilizar o nosso instrumento, o nosso manômetro, para a determinação da massa específica deste fluido. Por quê? Nós sabemos que aquela pressão do becker que nós vamos encontrar, ela tem que ser igual à massa específica deste fluido que está no becker, que a gente não vai conhecer agora, vezes a gravidade, vezes a altura ou a profundidade do becker. A profundidade do becker nós podemos medir. A pressão nós vamos tirar justamente porque o manômetro vai nos dizer qual é a pressão. Né? O quanto que o manômetro está indicando. Com a equação que nós temos, então, dessa curva de calibração, nós podemos determinar a pressão do becker. Sabendo a pressão do becker, sabendo a gravidade, sabendo a profundidade do becker, podemos determinar a massa específica do fluido que está no becker. Agora nós alteramos o nosso becker e colocamos nele um fluido com massa específica desconhecida. O fluido é glicerina PA. Nós não sabemos a massa específica da glicerina e nós queremos, então, usar o nosso aparato para a determinação dessa massa específica. Nós vamos, então, afundar o sensor na glicerina e verificar quanto de variação de pressão o manômetro vai indicar. Vocês agora podem medir a profundidade do sensor na glicerina e também podem verificar a variação de altura entre os dois meniscos do manômetro em U. Para este relatório, vocês só precisam apresentar resultados de discussão. Mas nesses resultados de discussão, precisam incluir todos os cálculos feitos para a determinação das pressões do manômetro e para as pressões do becker. Apresentar também a equação e o gráfico que vocês usaram para encontrar a equação de calibração. E depois, utilizando essa equação de calibração, mostrar como vocês fizeram para determinar a massa específica da glicerina. Por último, comparar a massa específica da glicerina obtida experimentalmente no nosso aparato com a massa específica encontrada na literatura. Certo, pessoal? Essa prática ela é bastante engenhosa, ela tem várias possibilidades de erros e eu quero que vocês comentem na discussão de vocês por que pode ter havido, ou então por que não aconteceu nenhum erro em relação ao valor encontrado na literatura para a glicerina. Combinado? Vocês novamente terão 3 semanas para entregar esse relatório. Este só precisa conter capa e resultados de discussão. Ele também será feito em equipe.